A Premier League já não é mais da Inglaterra. Hoje, 80% dos clubes que disputam o campeonato mais rico do mundo estão nas mãos de estrangeiros. Apenas 4 resistem com direção local: Tottenham, West Ham, Brighton e Brentford. E tem um país que reina com destaque entre todos os donos: os Estados Unidos. Os americanos controlam gigantes como Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool, além de Burnley, Everton, Fulham, Leeds, Crystal Palace, Aston Villa e Bournemouth. Sim, estamos falando de mais da metade da liga nas mãos de investidores estrangeiros. Os outros são comandados por capital dos Emirados Árabes, com Manchester City, da Arábia Saudita, com Newcastle, da Grécia, com Nottingham Forest, da Suíça, com Sunderland e da China, com Wolverhampton. Quando olhamos esse cenário, a impressão é clara: a Inglaterra virou só o palco onde o espetáculo acontece. Mas nem sempre foi assim. Há poucas décadas, os clubes ingleses pertenciam a pessoas da comunidade, do país, da cidade, do próprio bairro. E aí surge a pergunta inevitável: o que mudou? O que aconteceu para que o futebol inglês deixasse de ser, de fato, dos ingleses? Para entender essa virada, precisamos voltar a 2003. Mais precisamente, ao mês de julho, foi quando o homem mudou tudo: Roman Abramovich. Segundo a revista Forbes, em 2006, ele era o 11º homem mais rico do planeta, com uma fortuna avaliada em 18 bilhões e 200 milhões de dólares. E foi ele quem desembolsou, na época, 140 milhões de libras para comprar o Chelsea, um valor que, comparado aos números de hoje, parece até uma pechincha. Mas na época foi algo jamais visto. Antes da chegada do oligarca russo, apenas 2 clubes tinham donos estrangeiros: o Fulham, de Mohammed Al Fayed, um egípcio naturalizado britânico, e o Portsmouth, de Milan Mandarić, empresário sérvio. Você pode se perguntar: por que então não considerá-los o marco inicial dessa onda? A resposta está nos detalhes. Al Fayed já vivia há muitos anos no Reino Unido, era parte do contexto local. E Mandarić, embora tenha levado Portsmouth a bons resultados, não investiu de forma revolucionária. Abramovich, por outro lado, quebrou todas as barreiras. Sua chegada marcou o início de uma nova era. Entre 2005 e 2007, a primeira grande onda de novos proprietários tomou conta da Premier League. Logo vieram mais, e entre eles, uma família americana que mudaria para sempre a história do Manchester United: os Glazer. Lembra do vídeo de 2 semanas atrás aqui no canal? Vou deixar na descrição para você assistir. Então, pouco tempo depois, outros seguiram o mesmo caminho: Arsenal, Aston Villa, West Ham, Liverpool, Manchester City, Sunderland, Birmingham City e até o Derby County. Em 2007, mais da metade dos clubes já não pertenciam mais à Inglaterra. Durante algumas temporadas, o cenário ficou estável: entre 9 e 12 clubes com donos estrangeiros. As variações não vinham de novas compras ou vendas, mas simplesmente do sobe e desce da tabela, promoções e rebaixamentos de clubes com diferentes estruturas. Mas a calmaria não duraria muito não. A próxima grande onda estava prestes a chegar. Entre 2015 e 2017, foi quando se juntaram à lista Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Leicester, Southampton, Sunderland, Watford, West Bromwich, Swansea City e Hull City. E aí, o número disparou. Em pouco tempo, 15 dos 20 clubes da Premier League já estavam nas mãos de donos estrangeiros, 75% de toda a liga. Alguns anos depois de pequenas mudanças, chegamos à fotografia atual: 16 clubes comandados por pessoas ou entidades que não são inglesas. Mas até agora, não falamos do porquê. O que realmente aconteceu em 2003, quando o russo Roman Abramovich chegou e mudou tudo? O que fez com que tantos proprietários locais decidissem vender seus clubes? A verdade é que a compra do Chelsea foi o ponto da virada. Abramovich chegou jogando em outro nível. O poder financeiro que ele trouxe era tão enorme que simplesmente esmagou qualquer concorrência. Montou uma equipe quase imbatível e começou a ganhar troféus atrás de troféus. O problema é que quem quisesse enfrentar ele não tinha outra escolha: ou investia igual ou aceitava ficar para trás. Caso contrário, todos os grandes jogadores iriam em uma única direção: o portão de Stamford Bridge, a casa do Chelsea. Para ter uma ideia, antes da chegada do russo, o Arsenal gastava mais que o Chelsea. Na temporada 2002-2003, os Gunners desembolsaram 59 milhões em salários. O Chelsea, 45 milhões. Mais uma temporada depois, tudo mudou. De um ano para o outro, os azuis saltaram para 116 milhões, praticamente o
dobro do rival. E aí vem um ponto essencial. Quando os gastos crescem tão rápido, é preciso saber administrar. Isso vale para o futebol e para qualquer negócio. Compras mal planejadas, sem controle, pode levar a grandes problemas. Por sorte, existe uma solução. E ela vem com a ajuda da Nextron, patrocinadora desse vídeo. A Nextron está te dando a chance de economizar de 15 a 20% na sua conta de luz todo mês, sem instalar absolutamente nada. Se a sua conta é acima de R$250, você já pode participar. E se você é cliente da Copel Paraná, CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Equatorial Goiás ou Enel Rio de Janeiro, melhor ainda, tá 100% liberado para economizar. O cadastro é um absurdo de tão simples. É o nome completo, uma conta de luz e um documento. Pronto! Em poucos minutos você já está conectado a usinas solares e começa a receber o desconto. No app da Nextron, você vê na hora quanto está economizando. Acompanhamento total, mês a mês, e usando energia limpa, ajudando o meio ambiente, sem mudar nada na sua rotina. E o melhor, qualquer dúvida que você tiver, você fala com um ser humano via WhatsApp, direto na plataforma. Não é robô, não é IA, não é atendimento engessado. É gente de verdade, pronta para te ajudar. Então, se você quer realmente economizar e ainda fazer parte da energia do futuro, acessa meu link na descrição ou no comentário fixado. Por esse link, você consegue liberar o benefício e, de quebra, ainda ajuda o canal a continuar crescendo. Nextron Energia, economia real, atendimento humano e energia limpa, simples, transparente e do seu jeito. Muito obrigado a Nextron por apoiar esse vídeo. Agora, voltando ao Chelsea, a superioridade financeira do clube não se limitava aos salários. Ela também aparecia nas cláusulas de rescisão pagas nas transferências. Nos primeiros 4 anos de gestão, Abramovich despejou 500 milhões de libras no mercado. Nenhum outro clube chegava perto disso. E vale lembrar, naquela época não existiam os controles financeiros que temos hoje, tá? Paul Duffin, ex-presidente do Hull City, resumiu bem a situação. Toda vez que o Chelsea batia a porta por um jogador, o preço automaticamente ganhava um zero a mais. E os outros clubes só tinham 2 opções: ou igualavam esses valores absurdos, ou desistiam de competir por títulos. O próprio David Dein, ex-vice-presidente do Arsenal, admitiu publicamente: se tornou impossível competir sem investimento estrangeiro. E foi exatamente isso que forçou os donos ingleses a tomar uma decisão drástica. Sem poder acompanhar a nova realidade, muitos não tiveram escolha, a não ser vender seus clubes a quem tivesse mais dinheiro. Mas aqui entra uma pergunta importante. Uma coisa é os clubes precisarem de capital. Outra, bem diferente, é existir alguém disposto a fornecer o capital. Por que Abramovich estava gastando tanto assim? Era uma estratégia calculada de investimento ou apenas um capricho de bilionário? Porque se fosse só capricho, seria quase impossível para outros clubes encontrarem alguém disposto a fazer o mesmo. A resposta curta? Não era capricho. Abramovich sabia exatamente no que estava se metendo. A Premier League passava por uma transformação profunda e prometia oportunidades de negócios gigantescas no futuro. E talvez o maior exemplo disso esteja nos direitos de transmissão, ou seja, no valor que as emissoras estavam dispostas a pagar para exibir os jogos. Quando a Premier League começou em 1992, os direitos de TV para a Inglaterra foram vendidos por 304 milhões de libras, divididos em 5 anos. Isso dava uma média de 61 milhões por temporada. E já na negociação seguinte, em 1997, o valor saltou para 168 milhões anuais. Isso mesmo, quase o triplo do valor anterior. Mas o verdadeiro salto veio em 2001, 367 milhões por temporada. Foi nessa época que Abramovich viu o potencial e entendeu: a festa estava apenas começando. Em 2003, os direitos já explodiram para 1 bilhão 660 milhões de libras por ano. E esse crescimento não parou até hoje. Agora compare isso com as outras gigantes europeias. O 1 bilhão 970 milhões de euros da Premier League são bem mais comparado com 1 bilhão 190 milhões da La Liga espanhola e quase o dobro do 1 bilhão 120 milhões da Bundesliga alemã. Série A e Ligue 1 ficam bem atrás na fila. Mas o verdadeiro ouro está escondido em outro lugar. Não nos contratos nacionais, mas no que acontece fora da Inglaterra. Os direitos internacionais geram 2 bilhões 560 milhões de euros extras, mais de 4 vezes o valor da La Liga e 6 vezes mais que Série A, Bundesliga e Ligue 1 juntas. Esses números não são só papel e tinta, eles são a espinha
dorsal de toda a Premier League. Em 2024, os 20 clubes juntos faturaram 7 bilhões 350 milhões de euros. As outras 4 grandes ligas ficam comendo poeira. E esse dinheiro todo se reflete diretamente em campo, no valor dos elencos e, claro, no nível de jogo. Sim, existem monstros fora da Europa, mas olhando todos os clubes de cada campeonato, não tem discussão. A Premier League é número 1. Veja os números. Os 20 clubes ingleses somam elencos avaliados em 11 bilhões 770 milhões de euros. La Liga, segundo lugar, com 5 bilhões 290 milhões de euros. Série A em terceiro, com 5 bilhões e 70 milhões. Bundesliga, com 4 bilhões 480 milhões. E Ligue 1, fechando com míseros 3 bilhões 520 milhões. Tão claro como o dia. A Premier League não é mais só futebol. É a maior plataforma de negócios do mundo da bola. É exatamente por isso que cada vez mais bilionários querem entrar no jogo. Mas fazer negócio com futebol vai além de só colocar dinheiro na conta. Cada dono estrangeiro tem sua própria cartada na manga. Alguns veem isso como um investimento puro. Comprar o clube, fazer crescer e colhem lucros gigantes no futuro. Pega um exemplo da Fenway Sports Group. Em 2010, eles assumiram o Liverpool com essa visão clara. Nosso know-how com o Boston Red Sox na MLB vai funcionar aqui, pensaram. E funcionou, com sobras. O clube valia 300 milhões de libras na época. Hoje, segundo a Forbes, 4 bilhões e 200 milhões. 12 vezes mais. Outros donos jogam em outra mesa. Não é só lucro, é visibilidade global. Manchester City e Newcastle, dos fundos soberanos, viraram vitrines de seus países. Por isso vemos Etihad Airways e Saudi Aramco estampadas nas camisas. Tem quem chame isso de sports washing, usar o esporte para polir a imagem de reinos e governos. O futebol da Premier League deixou de ser só 90 minutos em campo, virou plataforma global para investimentos, networking e propaganda de nações inteiras. E vocês provavelmente já estão se perguntando, por que isso não rolou na Itália dos anos 80, na Espanha, na Alemanha? A Série A era número 1 na época. Cadê o mesmo boom? A resposta não é simples. Cada liga tem sua história. Na Espanha, a Lei do Esporte de 1990 transformou clubes em SA, mas manteve barreiras ao capital estrangeiro. Resultado, na temporada 2024-25, só 6 clubes têm dono gringo como majoritário. Os outros clubes espanhóis ainda nas mãos de empresários locais ou dos próprios torcedores sócios. E na Alemanha, lá manda a famosa regra 50+1. Clubes podem receber investimento privado, mas a maioria das ações e das decisões tem que ficar com os associados. Exceção notável, o Red Bull Leipzig, domínio total da Red Bull. Querem um vídeo explicando como eles driblaram essa regra? É só pedir nos comentários. Na Itália, não tem proibição explícita para os gringos, mas o sistema regulatório é um freio de mão puxado. Luca Ferrari, sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país, resume: os problemas vão muito além da compra. Comprar é difícil. O verdadeiro inferno é encaixar o clube na teia de regras financeiras, organizacionais e esportivas italianas. Mesmo assim, 12 dos 20 clubes da Série A já têm capital estrangeiro hoje. Os gigantes, Milan e Inter de Milão, ambos receberam injeções massivas dos Estados Unidos e já estão em plena reestruturação. Mas atenção! Isso veio mais de 10 anos depois do tsunami inglês. Na França, só agora as coisas começam a esquentar de verdade. O maior golpe foi o Fundo Soberano do Qatar comprando o PSG em 2011. E olha só, a dominação absoluta do Paris Saint-Germain talvez seja a prova viva do que as outras ligas não fizeram. A Inglaterra foi diferente. Estava pronta para os estrangeiros. Plano de modernização cristalino. Capital internacional? Boa chegada? Sim, exigiam transparência, mas nada como os controles apertados de hoje. E agora vem a pergunta que não quer calar. Foi a decisão certa? A Premier League deveria ter barrado essa invasão de bilionários gringos? Não dá para responder com simples sim ou não. Vamos aos fatos. Prós e contras, sem filtro. Primeiro, o lado bom, e é óbvio. Dinheiro a rodo trouxe os melhores jogadores do planeta para a Premier League. Resultado? Nível técnico nas alturas. Isso criou um círculo virtuoso, mais grana, mais craques, mais espetáculo, mais receita. O pulo do gato não foi só em 2 ou 3 clubes, foi generalizado. Qualquer time da Premier League brigaria pelo título em 90% das ligas do mundo. Quer apostar quanto? Qualidade que salta na tela? Quase todo jogo vira evento imperdível, a audiência explode. E os direitos de TV?
viram fortuna, e esse domínio interno se reflete lá fora também. Últimas 5 Champions, 3 finais com pelo menos um inglês. Pega a classificação da fase de liga da Champions League atual. Dos 8 primeiros, já classificados direto para as oitavas, 5 são ingleses. O líder Arsenal, além de Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City, agora amplia para 2003, quando o Abramovich chegou. Das 22 finais disputadas, 12 tiveram Premier League presente. Sim, faltou fechar alguns canecos, mas o domínio tá aí. E não foi só para comprar craques. A grana nova bancou infraestrutura de primeiro mundo. Etihad Campus do City, um dos CTs mais modernos do planeta. Novo estádio do Everton. Projetos que clubes falidos jamais sonhariam. Falidos como Leicester, comprado em 2010 pela família tailandesa de nome... Bom, e aqui eu preciso de uma pausa para respirar. Sri Vadanaprabha. E aí, vocês sabem, do fundo do poço pro milagre de 2016. Mas nem tudo é festa. Os problemas são reais e sérios. O maior, inflação descontrolada. Gastos malucos criaram uma bolha no mercado de jogadores. Muitos dizem que ela ainda tá aí e vai estourar quando menos se espera, para vocês sentirem o tamanho da loucura. Em 2003, quando o Abramovich desembarcou, a Premier League gastava 757 milhões de libras só em salários. Hoje, mais de 4 bilhões. Um salto de 400%. Absurdo total. E no mercado da bola? Os ingleses vivem em outro planeta. De 2015 a 2024, gastaram 23 bilhões e 20 milhões de euros em contratações. Itália, 10 bilhões, 840 milhões, quase metade. Espanha, pífios 7 bilhões, 940 milhões. Claro que não é só bolso dos donos. Eles espremem cada centavo que o clube gera. Ingressos, camisas, merchandising, tudo vira grana. A mítica arquibancada do Anfield Road, o estádio do Liverpool, 1992, 4 libras o ingresso. 2024, 39 libras, quase 10 vezes mais. Mas tem inflação, você vai dizer. Verdade, mas olha o dado oficial da Inglaterra. 4 libras em 92 deveriam custar 9,59 hoje, não 39 libras. Economia subiu 139%. Ingressos explodiram 875%. Hoje muitos dizem, a Premier League virou parque temático para os turistas, não para os torcedores de verdade. E não para por aí. Os horários dos jogos também mudaram. Para fisgar a Ásia e América do Norte, esquecem a Inglaterra. Jogos às 15 horas viraram raridade. No fim, os clubes perdem a alma. Os donos estão a milhas da essência dos times. O Sheikh Mansour bin Zayed, dono do Manchester City, foi visto no Etihad Stadium 2 vezes em 15 anos. 2 vezes. E tem pior. Alguns proprietários pisam na tradição sem dó. Lembram do Cardiff City? O dono trocou o azul histórico pelo vermelho. Hull City quiseram virar Hull Tigers por marketing. E na base inglesa? A pergunta que não cala. Essa avalanche de estrelas gringas não tá matando os jovens locais? O caminho normal seria crescer no clube do coração, time principal, salto para os gigantes. Mas com todos os clubes da Premier comprando craques estrangeiros, como isso rola? O novo roteiro? Sair do país. Se formar lá fora. Voltar como estrela consolidada. Mais uma prova. A Premier League é um campeonato global, com sede em Londres. Donos distantes, jogadores importados, horários para a Ásia, estádios para turistas, tudo pensado para o mundo. Foi o certo? Debatemos nos comentários, mas uma coisa é fato. A Premier League virou a liga mais braba do planeta.